pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleide Nara Rigodanzo e sou psicóloga na Escola Básica da URI. E hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre maneiras de como se organizar para estudar. Então, inicialmente eu queria trazer para vocês que não existe uma única maneira ou uma receita de bolo, uma fórmula mágica para aprender a estudar. Isso é algo muito subjetivo e que exige que a gente pratique, né? Então, cada um vai ter uma forma de estudar, um jeito de aprender. E o que eu quero trazer para vocês hoje são possibilidades e algumas técnicas que podem tornar o estudo de vocês mais eficaz. Então, a gente vai ir conversando um pouquinho, né? Vai ter várias dicas e aí vocês vão poder ver o que se encaixa melhor aí na prática de vocês. Então, o primeiro ponto muito importante é criar o hábito de estudar, né? Então, a primeira coisa é criar o hábito. Quem ainda não tem o hábito de estudar, de tirar um momento para isso, precisa começar por aí, né? Tirar um tempo para estudar, além daquele período que está em sala de aula. Então, por exemplo, se você estuda de manhã e à tarde ou só de manhã, você pode, né, achar aí no seu tempo um horário específico para estudar, para revisar o conteúdo, né? Então, como que se dá a criação de um hábito? Começa primeiro por um estímulo, aí vai vir o desejo, né? E você vai ter o comportamento e uma recompensa, né? Então, o estímulo pode ser o professor que vai estar na sala de aula, alguém que vocês conheçam e que vocês admirem aquela pessoa, e aí esse vai ser um estímulo. O estímulo ele pode ser externo ou interno. A partir disso, a gente cria um desejo. Eu quero aprender determinado tema, eu quero aprender isso que essa pessoa já sabe, eu preciso aprender o que vai cair no vestibular ou no Enem. Então, tem a questão do desejo, a gente precisa desejar aprender, né? Então, a partir disso, a gente vai ter um comportamento, que é estudar, se organizar, né? Tirar dúvidas, assistir os aulões. E a partir disso, no final, a gente vai ter uma recompensa, que é ir bem nas notas, ir bem no Enem, ter o resultado que a gente espera. Então, o hábito é algo que é repetido tantas vezes que o cérebro entende que trata-se de um caminho principal. Então, criando o hábito de estudar, o teu cérebro vai compreender que esse é o caminho principal para alcançar a sua recompensa, que seria, então, uma nota legal lá no Enem, o vestibular que você deseja. Aqui, uma dica interessante é vocês começarem estudando por matérias que vocês gostam mais, fazer leituras de assuntos que interessem vocês, que chamem mais atenção. Então, esse é um ponto bem importante de começar por algo que vocês gostem, porque assim fica mais fácil e aí vai ser mais fácil de criar o hábito, né? E aí depois vocês vão para as matérias talvez um pouquinho mais difíceis, né? Quando vocês já tiverem esse hábito de sentar para ler, para estudar, e aí vocês vão gerindo o tempo de vocês com as matérias que vocês mais gostam, com as que talvez vocês não gostam tanto e que são mais difíceis, né? E aí a gente entra em outro ponto muito importante, que é a gestão do tempo, né? Então existe a tríade do tempo, que vocês precisam aí no ambiente de vocês organizar o tempo de vocês. Dentro disso está incluído vocês colocarem as atividades em uma ordem de importância, urgência e circunstancial. Dentro do importante vai estar todas aquelas atividades que trazem resultados e fazem a diferença na vida de vocês, né? Então, com certeza, estudar vai fazer a diferença na vida de vocês. Então, vocês precisam colocar isso como importante, como prioridade, né? Assim como a questão física, mental e emocional, que também está incluído aí, né? Pensem o que na parte física é importante vocês fazer. Daqui a pouco um exercício físico, né, para diminuir também a ansiedade do Enem, do vestibular,
né? Na questão mental, o que é importante? Ter um tempo para vocês, né? Se encontrar com os amigos. Emocional, né? Como estão as emoções de vocês? Então, isso também é importante estar na gestão do tempo de vocês, né? Pensar como vocês estão se sentindo, né? No dia que vocês estão, né, propostos a estudar, se tem algo acontecendo. Então, isso precisa estar ali na gestão do tempo de vocês. Assim como aquelas coisas que são urgentes, que precisam ser feitas no momento exato. Então, dentro do planejamento de vocês, vocês precisam olhar e pensar, o que eu tenho de urgente? Amanhã, né, um exemplo. Amanhã eu tenho uma prova, então a prova é algo urgente, vai acontecer na sequência do seu dia, vai ser algo que vocês precisam fazer, tem um trabalho, então vocês vão ter que ter ali a noção do que é urgente na rotina de vocês. Assim como olhar para as coisas que são circunstanciais, né? Que você é levado a fazer por conta de uma situação, né? Por conta de antigos hábitos ou outras pessoas. Aqui nas coisas circunstanciais estão incluídas, por exemplo, antigos hábitos. Às vezes tem pessoas que acabam procrastinando os estudos, ou por conta de pessoas. Tu tá estudando, chega um amigo para conversar, para trocar uma ideia. Então, tudo isso você precisa prever dentro da tua gestão de tempo, né? Tempo para estudar, tempo para lazer, tempo para os amigos, tudo isso você vai precisar ter em mente no momento de se planejar e se organizar para estudar. Então, um cuidado que a gente precisa ter aqui é com a procrastinação, né? Que geralmente ela aparece quando a gente se coloca numa atitude mais perfeccionista, né? Quando a gente quer que o nosso estudo seja perfeito, quando a gente só estuda quando tem todas as condições adequadas, né? A procrastinação também aparece quando a gente tem dificuldade de filtrar as distrações e a gente acaba assim perdendo o foco. Então a gente também precisa desenvolver essa capacidade de, no momento que a gente vai estudar, a gente possa eliminar estímulos externos, né? E que a gente não perca a atenção com tanta facilidade. Mas isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Que é a questão do foco. Então, outra situação que geralmente ocorre a procrastinação é quando nós não sabemos identificar as prioridades. Por isso que a gente volta aqui na tríade do tempo. Vocês precisam aí, no estudo de vocês, no tempo de vocês, identificar o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial, o que pode ficar para depois, o que vocês precisam prestar mais atenção e o que vocês precisam fazer com urgência, né? Para que isso não gere pendências, para que vocês não entrem no ato de procrastinar e fiquem deixando o estudo para amanhã, para depois. Então é preciso prestar atenção nesses fatores aqui. E agora nós vamos entrar em alguns passos para conseguir se organizar para estudar. Então a gente vai iniciar aqui pelo autoconhecimento. Ele é a chave para a ação, ele é a chave para a gente começar a estudar, correr atrás daquilo que a gente quer, daquele resultado que a gente espera, e é primordial desenvolver o nosso autoconhecimento, porque ele vai nos dar uma noção de como eu aprendo, como eu funciono e vai ajudar o estudo se tornar mais eficaz. Então, dentro do autoconhecimento, algumas perguntas são muito importantes de vocês se fazerem aí. Então, a primeira coisa, qual é a minha modalidade de aprendizagem? Como que eu aprendo? Eu aprendo mais vendo, ouvindo, escrevendo, ou daqui a pouco eu aprendo escrevendo e ouvindo, eu aprendo mais trocando ideia com os colegas. Então, o primeiro passo é vocês identificar qual a maneira que vocês aprendem mais. Na sequência, vocês precisam entender como que é o ambiente ideal de estudo para vocês.
né? Alguns alunos gostam de estudar em um ambiente mais silencioso, outros gostam de estudar num ambiente com uma música de fundo. Então, vocês precisam também identificar isso. E isso vai passar pelo processo de autoconhecimento. Outra coisa importante é vocês pensar dentro do autoconhecimento. Qual é o meu sonho? Qual é o meu objetivo? Qual universidade eu sonho em cursar? Que emprego eu quero ter depois do ensino médio? Então, isso tudo vocês precisam se conhecer para achar essas respostas, né? E assim intensificar o estudo de vocês. Também, outro aspecto importante é observar quando que vocês tiveram melhores resultados. Então, eu tive melhores resultados quando eu estudei num lugar mais silencioso, eu estudei com um amigo e aí a minha nota na prova foi melhor. Quando eu estudei em um grupo maior, troquei ideias, então vocês precisam identificar isso. Quando foi que vocês tiveram uma nota 10 lá na prova que vocês gostaram? Ou, né, uma nota que foi satisfatória para vocês naquele dia? Qual foi a forma de estudo que você utilizou e que te ajudou a alcançar essa nota? Então, há respostas para essas perguntas somente vocês vão ter, né? E para começar uma organização de estudo, vocês precisam parar e pensar sobre isso. Dando sequência, um segundo passo muito importante é vocês terem em mente quais são as metas de vocês, né? Onde vocês querem chegar, né? Aí vocês vão poder pegar um papel e escrever sobre isso, né? Quais as metas de curto prazo que vocês têm para um ano? Ah, esse ano meu objetivo é passar no terceiro ano, né? Ser aprovado. Ok. Ou daqui a pouco, o meu objetivo é ir com tal nota no Enem. O meu objetivo é passar no vestibular daquela universidade. Então, é importante vocês pararem e pensarem, refletirem sobre isso, né? Quais que são as metas que vocês têm em um ano, a médio prazo e a longo prazo. Em seguida, além de se conhecer, vocês precisam planejar a semana de vocês e planejar o estudo de vocês. Então, o planejamento ele é essencial nesse momento de organização de estudos. Por quê? Porque ele vai otimizar o processo de estudo e a execução dos objetivos que a gente tem, né? Além do que, planejar a nossa semana ajuda a gente a se organizar internamente, né? Além de externamente, internamente. Então, vocês vão poder olhar para a semana de vocês e pensar, o que eu vou estudar nesta semana? Vocês têm que ter em mente horários, datas, né? Quais as datas de provas, de trabalhos, qual a data do vestibular, tudo isso vocês têm que ter em mente para começar a iniciar um planejamento. Então, o ideal é começar por uma meta, vamos dizer, mais pequena, que seria planejar a sua semana. Muitas pessoas gostam de se planejar antes da semana começar, e essa é uma dica muito importante e que muita gente tem o hábito de, no domingo à noite, se planejar a sua semana, né? Então, vocês podem, lá no domingo à noite, né, descansados, já aproveitar no final de semana, né, olhar para a semana de vocês e pensar, o que eu preciso fazer essa semana? Tem algum trabalho? Quantas horas de estudo eu vou colocar na minha rotina? Se você estuda de manhã e de tarde, que horário você pode estudar, revisar o conteúdo, fazer as tarefas, focar mais no vestibular? Talvez é à noite, é à tardinha. Então, vocês precisam planejar esse momento. Aqui eu trouxe um exemplo também, é como se fosse uma casa, né? Para a gente construir uma casa, a gente precisa de um planejamento, senão não vai dar certo. A gente precisa começar lá da base, né? Fazer a planta, começar a construção e tudo mais. E assim também é no estudo. Se você não tiver planejamento, você talvez vai querer estudar e não vai conseguir dar conta, né? Porque às vezes os alunos acabam tendo muitas tarefas. E dentro disso precisa ter o planejamento. Então, o que o planejamento precisa?
ele tem que ter um norte claro, ele precisa ser flexível, né? E tem que ter uma possibilidade também de reorganização. Então, vocês vão ver que mais para frente, deixa eu ver. Aqui tem um exemplo de um planejamento semanal, né? Onde vocês podem colocar, vocês vão ver que tem todos os dias da semana, manhã, tarde e noite. Dentro desse esquema, vocês podem colocar as aulas que vocês têm e colocar o dia e o horário que vocês vão tirar para estudar. Então, algo importante é que vocês não planejem 100% do tempo de vocês, né? Mas que vocês consigam ser flexíveis, que vocês consigam deixar um tempo para aquelas coisas que são urgências e circunstanciais, tá? Então, o que planejar? O que vai num planejamento? Atividades importantes, tarefas que precisam ser feitas, trabalhos, compromissos, reuniões, né? E é importante no planejamento, que vai estar aqui, vocês colocar os horários e a duração de cada atividade. Porque aí vocês vão poder olhar para esse planner semanal e vocês vão ver os dias das atividades, os horários e quanto tempo vocês vão determinar para aquelas atividades. Então, aqui nesse planejamento, precisa constar as aulas de vocês, os trabalhos que vocês precisam fazer e assim como um momento dedicado e focado ao estudo para o vestibular. Então, o quarto passo, depois do planejamento, vocês fizeram o planejamento da semana de vocês, vocês vão organizar tudo isso. E como que vocês vão fazer isso? Iniciando por alguns passos simples, entre eles estão, vocês vão lá, vão olhar o ambiente de estudo de vocês podem começar jogando fora o que vocês não precisam, né, o que está lá atrapalhando, né, o espaço de estudo de vocês, precisam arrumar, né, se tiver alguma bagunça, arrumar o ambiente de estudo de vocês, para que ele fique mais organizado e assim vocês consigam se organizar internamente também. Limpar, por exemplo, a área de trabalho, né? Fazer pastas, se vocês usam computador, celular, organizar as pastas, né? Tem alunos que costumam guardar os conteúdos das aulas em pastas, então você precisa organizar. Organizar os materiais de estudo, onde ficam os teus cadernos da escola, os cadernos, né, se vocês têm algum caderno que é mais voltado para um estudo específico, para o vestibular, né, onde que fica tudo isso? Vocês sabem aí, assistindo essa aula, onde estão os materiais de vocês lá do primeiro ano, né, porque o Enem, ele faz uma revisão. Vocês sabem aonde estão os materiais de vocês lá do segundo ano? Então, isso é muito importante porque isso vai otimizar o tempo de vocês. As pessoas, hoje em dia, elas gastam muito tempo e muita energia quando elas têm uma desorganização. Acaba gastando tempo procurando, às vezes não acha aquele material que precisa daquela aula específica. Então, por isso que é importante vocês manter a organização, porque isso vai poupar tempo de vocês, assim facilitando também o estudo, né? Outra dica é guardar os materiais, né, em locais de fácil acesso. Então, lembrem lá da pergunta que eu fiz para vocês. Onde estão os materiais de vocês do primeiro, do segundo e do terceiro ano? Onde vocês guardam? É de fácil acesso? Se vocês precisar estudar matemática para o vestibular, vocês encontram com facilidade? Então, pessoal, é importante a gente olhar para o nosso ambiente de estudo. Como está o seu ambiente de estudo hoje? Ele está mais desorganizado, com bastante informações, bastante cadernos, pastas, ou ele está mais organizado, mais limpo, não tem tantas informações? Pensem aí com vocês, por que hoje eu trago esta informação? Porque o nosso ambiente de estudo, ele precisa sim ser mais organizado, com menos informações, né? Com menos estímulos, porque quando a gente está num ambiente que tem mais estímulos, mais informações, o nosso cérebro, ele não consegue focar tanto naquilo que é necessário,
né? Porque eu vou estar estudando aqui e daqui a pouco eu vou prestar atenção em algo que está do meu lado, né? Então, é importante ter um ambiente mais clean, né? Vamos dizer assim, de estudo. Um ambiente que não tire tanto o foco de vocês. O quinto passo seria, então, depois de planejar, depois de organizar, né? Seria a execução. Então, para executar aquilo que vocês se propuseram lá no planejamento semanal, né? Então, vocês vão precisar escrever o que vocês precisam fazer naquela semana, né? Estipular um tempo para cada atividade. Então, de manhã eu tenho aula, de tarde eu tenho livre. Então, exemplo, das 2 às 3 eu vou estudar a matéria de física, das 4 às 5 matemática, né? Então, vocês precisam ter isso em mente e estipular horários para cada matéria e para cada atividade que vocês precisam desenvolver aí no dia a dia de vocês. Então, também é importante priorizar atividades começando pelo mais importante. O que é mais importante nesta semana, né? Se tem alguma prova que vocês precisam entregar, um trabalho, né? Então, comecem fazendo este trabalho. Aí vocês já vão eliminar uma das tarefas e aí assim vocês vão poder focar nas outras. Então, outra dica importante é passar para a próxima tarefa somente quando tiver terminado a primeira, né? Porque senão a gente faz um pouquinho de cada coisa e aí a gente não foca em nenhuma. Então, se vocês fizerem um checklist ou lá no planejamento semanal de vocês estiver lá os horários de vocês, né? É importante que vocês façam uma atividade por vez, né? Procurem focar a atenção de vocês naquela atividade para depois passar para a próxima. Então, algumas formas de organização, o que vocês podem estar utilizando aí para a organização do estudo de vocês? Primeira coisa são os post-its, né? Que vocês podem organizar, podem utilizar na hora de estudar, né, com informações, podem utilizar eles para fazer mapas mentais, resumos, ou também para colocar lembretes de datas, né, de matérias que vocês ainda talvez não estudaram. Ele ajuda bastante. A agenda. Dentro disso, pulando um pouquinho aqui, a gente tem a questão, tem o marca-texto, né, que os nossos alunos utilizam bastante, né, para frisar as coisas mais importantes daquela matéria que eles estão estudando, né? Então, isso também é uma técnica bem eficaz, né? Para vocês conseguir resumir o conteúdo e focar naquilo que realmente importa. A agenda e o planner semanal, eles ajudam no planejamento que a gente falou antes, né? Porque eles têm a data, eles têm o dia da semana, alguns também constam o horário, né? Então, lá no domingo à noite, vocês podem pegar a agenda de vocês, o planner de vocês, olhar os dias, né? Ver os compromissos que vocês têm. Ah, tem aula, daqui a pouco faz alguma atividade física, tem algum compromisso, né, com a família. Então, é importante que vocês coloquem, anotem tudo na agenda para vocês terem o controle do tempo de vocês, né? Lembrando de deixar um horário para cada atividade. Então, além disso, vocês também podem organizar o material de estudo de vocês em pastas, em arquivos, lembrando, em locais de fácil acesso, né? Que quando vocês precisar daquele material, vocês consigam ter um acesso rápido e saber aonde que está guardado. Então, tudo isso são métodos de organização que vão ajudar vocês na hora dos estudos. Então, algo bem importante para a gente refletir é como que o cérebro aprende. Então, aqui nós temos, né, que o nosso cérebro, ele vai aprender 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo com os outros, né, com os colegas, trocando ideias, pedindo ajuda, 80% fazendo, né, colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, fazendo exercício, revisando,
né? E 95% a gente aprende ensinando os outros. Por isso que é tão importante trocar ideia com os colegas, né? Promover essa ajuda mútua, porque vai ajudar o nosso cérebro a aprender de uma forma diferente. E voltando lá no início, sobre o autoconhecimento que nós falamos, é importante você saber como você aprende. Então, eu trouxe aqui algumas técnicas, né, para tornar o estudo de vocês mais eficaz, para que vocês consigam ter um pouquinho mais de foco, né, lá para o vestibular, para o Enem. Então, uma das técnicas é a técnica do Pomodoro. Então, você vai selecionar uma tarefa da sua lista. Por exemplo, eu preciso estudar matemática. Então, você vai dedicar 25 minutos na execução dessa tarefa. Então, você vai estudar durante 25 minutos. Quando finalizar esse tempo, você vai fazer uma pausa de 5 minutos para descansar, para tomar uma água. E aí, depois você vai iniciar outro ciclo de 25 minutos, né? Até você formar o que a gente chama de 4 pomodoros, né? E aí, quando você finalizar os 4 tempos de 25 minutos, fazendo as pausas de 5 minutos, entre eles, você pode fazer uma pausa maior de 30 minutos. E aí, depois dos 30 minutos, você pode iniciar um novo ciclo, né? Então, você vai estudar 25 minutos, parar 5, mais 25, vai fazer uma pausa novamente. E assim é essa técnica. O que ela nos ajuda? Ela ajuda a aumentar o foco naquela disciplina que a gente está estudando, naquela tarefa que a gente está fazendo. Então, nesse momento é importante desligar as notificações do celular, né? Tirar de perto de você tudo aquilo que causa distrações, né? Fechar a porta para não ter interrupções. Então, assim, é um momento que você vai ter foco total naquela atividade. Então, é como se o nosso cérebro, ele entendesse que ao final dos 25 minutos a gente vai ganhar uma recompensa. E qual que é a recompensa? É poder mexer um pouco no telefone, é tomar uma água, é brincar lá com o cachorro. Então, o nosso cérebro é como se ele tivesse um anseio pelaquela recompensa, né? Então, o anseio pela recompensa vai ajudar o seu cérebro a focar na tarefa durante esses 25 minutos e a recompensa vai dar um descanso para o seu cérebro. Então, é importante sim ter momentos de pausas, ter momentos que vocês possam descansar, porque isso só vai fortalecer o foco de vocês, o estudo de vocês. Outra técnica que vocês podem utilizar quando vocês estão estudando é os mapas mentais, né? Que vocês podem fazer aí com a temática que vocês precisam focar mais, aprofundar mais, né? Então, vocês podem estar fazendo os mapas mentais. Também, como que vocês vão fortalecer e fixar os conteúdos que vocês estão vendo em aula, estão vendo aqui nos aulões. Para que isso aconteça, vocês precisam exercitar tudo aquilo que vocês aprenderam. Pode ser através de videoaulas, através de exercícios, revisando o conteúdo que vocês viram em sala de aula, fazendo resumos, né? E também uma ideia bem interessante que eu trago para vocês é criar um grupo de estudos, né? Se juntar ali com 2, 3 amigos, né? Para poder trocar ideias, né? Falar sobre o conteúdo. Isso vai ajudar bastante, porque como eu disse lá no início, cada um tem uma forma de estudar e às vezes a gente consegue aprender técnicas novas com o nosso colega. Então é muito importante que vocês possam trocar experiências, né? E em alguns momentos ter esse momento de estudar junto, né? Para fortalecer aí e até mesmo motivar vocês a estudar. Algo bem importante também é manter a constância e a disciplina, né? A gente não pode estudar só um dia na semana, revisar o conteúdo só um dia. Isso precisa ter uma constância, precisa ser todo dia. Aí vocês vão me perguntar, Cleide, mas qual o tempo que eu preciso de estudo? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa,
né? Mas a constância que eu me refiro é todo dia vocês poder ler um pouco sobre aquele conteúdo, né? Hoje eu tenho 1 hora para estudar, então estudem essa 1 hora. Lá no segundo dia, amanhã, de repente vocês têm 2 horas de estudo, aproveitem essas 2 horas para focar a atenção de vocês nos estudos. Quando eu falo em constância, eu me refiro a isso, é fazer um pouquinho a cada dia. E um ponto bem importante, então, depois de fazer toda essa organização, planejamento, organizar os materiais, o ambiente de vocês, executar as tarefas, focar a atenção, muitos alunos trazem a dúvida de como diminuir a ansiedade frente à prova, né? Chegou lá no Enem, acaba ficando às vezes muito nervoso, acaba diminuindo a eficácia durante a prova. Então, como diminuir a ansiedade nesse momento? A primeira coisa, eu volto ao que nós estávamos falando, que é organizar os seus afazeres de uma forma que seja de fácil entendimento. Então, vocês conseguirem olhar para a semana de vocês e visualizar o que vocês precisam fazer. Além do que, durante as aulas, vocês precisam tirar dúvidas. Os alunos geralmente têm muito medo de tirar dúvida, de perguntar, de questionar, mas para que lá no dia do vestibular, no dia do Enem, vocês se sintam seguros, vocês precisam tirar as dúvidas de vocês, né? Não tenham vergonha, o professor vai estar ali na sala de aula para auxiliar e ajudar vocês. Então, tirem as dúvidas, tentem focar no momento presente, né? Estou estudando hoje, então eu vou focar nisso, né? Porque muitas pessoas às vezes começam a estudar uma matéria e ficam pensando nas outras que ainda tem para estudar. E isso faz com que a pessoa entre em um ciclo de ansiedade e perca totalmente a sua atenção. Então é importante focar no momento presente, na matéria que vocês estão estudando, para não se sentir muito ansioso e daqui a pouco perder o foco, perder a atenção, né? E ficar pensando somente lá no futuro. Outro ponto importante é prestar atenção nos pensamentos de vocês, né? Quando vocês estão estudando, se vocês têm alguns pensamentos que são mais catastróficos. Então, quando isso acontece, quando vem aquele medo, aqueles pensamentos automáticos de eu vou reprovar, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, é importante vocês mudar o foco de atenção, né? Mudar o foco, conversar com um colega, pedir ajuda, talvez até trocar a matéria que vocês estão estudando ali, que talvez esteja gerando mais ansiedade, né? Dentro disso também, pessoal, é muito importante, além de estudar, como a gente falou lá no início, as matérias que vocês têm mais facilidade, que vocês gostam, é também importante reservar o tempo para aquelas matérias que vocês não gostam tanto, que causam um desconforto maior, porque o que nós tendemos a fazer? A estudar aquelas matérias que a gente gosta e a deixar de lado aquelas que a gente não vai tão bem ou que a gente não gosta. E aí a gente acaba deixando de exercitar esse conhecimento, né? E que também é importante para nós. Então, às vezes, a gente precisa focar um pouco mais também nessas matérias mais difíceis para que a gente consiga ter um resultado melhor. Porque aquelas que a gente já é bom, está tudo certo, né? A gente consegue bem, a gente consegue passar e dar conta. Mas a gente precisa lembrar que a gente precisa exercitar aquelas que a gente não vai tão bem, né? Outro ponto importante é distinguir os pensamentos de fatos, né? Isso que eu tô pensando é um fato? Já aconteceu? Ou é só um mero pensamento que tá ali me atrapalhando e me causando uma ansiedade? Então é importante distinguir se os nossos pensamentos são fatos ou se são pensamentos automáticos que estão nos causando mais angústia em vez de nos ajudar. Algo bem interessante que eu quero deixar como técnica para vocês é a respiração diafragmática. Então, vocês vão, né? Podem utilizar no momento lá do Enem, em casa, quando vocês se sentirem mais angustiados, vocês vão se posicionar de maneira confortável, né? Vão sentar em um lugar que vocês se sintam bem. E aí, vocês vão inspirar pelo nariz, devagar, contando até 4, fazendo a barriga de vocês estufar. Então,
Inspira contando mentalmente até 4, segura um pouquinho o ar contando até 2 e solta o ar pela boca de novo contando até 4. Então, vai puxar o ar até 4, vai segurar 2 tempos e vai soltar de novo. Essa respiração, ela ajuda a reduzir os níveis de ansiedade, que às vezes estão bem altos no momento de fazer a prova. Então, vocês podem chegar lá no Enem, né, olhar o ambiente, se ambientar, isso é muito importante. Escolham o lugar de vocês. Quando vocês chegarem lá, né, sentarem na mesa de vocês, procurem fazer essa respiração, puxar o ar, segurar um pouquinho e soltar, para isso ir acalmando vocês, né? Tomem uma água e busquem a segurança de vocês naquele ambiente. Então, vocês podem repetir essa respiração por 5 minutos ou pelo tempo que vocês acharem necessários. Eu indico fazer essa respiração mais de uma vez, né, para o cérebro de vocês entender a mensagem de que essa respiração vai ajudar vocês a se sentirem mais seguros, mais tranquilos. E também eu trouxe aqui uma dica de leitura de 2 livros que podem ajudar vocês nessa gestão do tempo e na organização de estudo. Um deles é a Tríade do Tempo, que eu já trouxe alguns conceitos dele aqui nesse aulão. Então vocês podem, se vocês quiserem aprofundar essa temática, vocês podem estar lendo esse livro, que ele vai ajudar muito vocês nessa questão de gestão do tempo, assim como esse outro, que o nome é A Única Coisa, que ele fala bastante sobre o foco, né? Sobre aonde a gente precisa focar nossa atenção, né? O que merece o nosso foco, como que a gente desenvolve essa habilidade. Então fica aí 2 dicas para caso vocês queiram aprofundar essa temática. E eu trago aqui uma frase do Bernardinho, né, que é: a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Então, a gente precisa se preparar, a gente precisa fazer um planejamento, ter uma organização, né, para que lá na frente a gente tenha o resultado esperado. E lembre-se, né, você estudou e você se preparou para esse momento, né? Você que está aí no 3º ano se preparando para o Enem, você tem que ter em mente que você passou os 3 anos estudando, se dedicando, né? Então você, de certa forma, iniciou essa preparação lá no 1º ano, né? E talvez em alguns momentos você precise fortalecer, né? Se organizar, estudar mais, aprofundar alguns conhecimentos. Mas esse conhecimento já está dentro de vocês. A gente só precisa, às vezes, se organizar internamente, focar mais a atenção para que a gente tenha um resultado esperado. E por fim, eu deixo o convite aqui para vocês do 20º simulado da Escola da URI, que é dia 21 de outubro. Muito obrigada!